O IBRAF é uma OCIP, né? Ou popularmente conhecido como uma ONG, que foi criada há 17 anos atrás, por conta da necessidade que havia de buscar contribuir para a organização do setor. Você olha setores como a soja, como o milho, como o café, setor das proteínas animais, todos eles têm um grau de organização que foi sendo adaptado ao longo do tempo e foi muito acelerado por conta dessas commodities serem exportáveis e terem um mercado internacional, né? Então, o feijão, durante bastante tempo, ele era, não só no Brasil, isso a gente escuta fora do Brasil também. Nós temos aí somos filiados, né, ao GPC, que é o Global Pulse Confederation, que é uma instituição mundial que reúne as indústrias e os principais players desse mercado no mundo. E a verdade é que essa questão dele ser o patinho feio não era só no Brasil, né? Era em vários países. Mas as coisas começaram a mudar. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que tem sido essa mudança, né? E por conta do que veio essa mudança. Voltando um pouquinho ao IBRAF, nós estamos essa semana em Brasília e nós vamos realizar aqui na quarta e na quinta-feira o nono Fórum Brasileiro do Feijão. Então, esse fórum especificamente, ele tem um tema voltado para chamar a atenção de quão importante é para esse setor hoje a irrigação. Nós sabemos que existe uma certa desinformação para a população em geral, né, de como funciona a irrigação, mas a verdade é que hoje 32, 33% do feijão consumido no Brasil, principalmente o feijão que é consumido a partir dos meses de setembro, outubro, até janeiro, é um feijão, normalmente um feijão que vem da irrigação. Então, a ideia do fórum é tratar a respeito disso, mas também falar de um assunto que alguns de vocês têm um envolvimento maior, né, que é a questão do marketing. Mas marketing por quê? Né? Se feijão, a princípio, a gente tem aí à disposição e o brasileiro consome bem feijão. Existem estratos da população que poderiam, eventualmente, estar consumindo mais se houvesse uma diversidade ou houvesse uma certificação, rastreabilidade. Né? Nós temos conversado e olhado o exemplo do café, né? Mesmo com a professora Luciana, a gente tem conversado algumas vezes sobre isso, e há um espaço para ter uma evolução interessante nesses grãos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação que... Deixa eu compartilhar aqui. 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 Share. Estão vendo? Sim, estamos bem. Tá. Então, há algum tempo, não muito, houve uma discussão a respeito do feijão ser o alimento do futuro. E começou a se usar esse termo, né? Feijão, alimento do futuro. Por quê? Porque ele tem uma condição especial de ser produzido com a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, ele tem um mínimo de uso de recursos naturais, como de água. No solo, ele coloca nitrogênio, ele fixa nitrogênio no solo, então a cultura que vem depois do feijão se plantada ali, ela não vai depender de uma fertilização que é mais cara, que é uma fertilização com nitrogênio. O uso de recursos hídricos é mínimo, né, quando você faz as contas de quanto se gasta para produzir outras proteínas.
Do ponto de vista de uso de produtos biológicos, tem uma adaptação muito grande. Há uma corrida, eu diria, hoje no Brasil e no mundo, na adaptação de elementos biológicos para combater, eventualmente, pragas ou situações aí que as lavouras pedem. E interessante, hoje ainda eu comentava aqui numa entrevista que a gente vê a mudança que tem dos produtores, do perfil dos produtores. Há algum tempo atrás, nós encontrávamos produtores que eram resistentes às questões ambientais. Faziam porque eram obrigados, mas sem nenhum entusiasmo por isso. E, mais recentemente, o que a gente tem visto são produtores, grandes produtores, comemorando ao encontrar uma minhoca, por exemplo, na terra dele, o que não era uma coisa comum até uns 4, 5 anos atrás, porque não se tinha exatamente essa noção de que era possível manter a biota do solo, né? Manter aquele solo vivo, e isso é motivo hoje que eu vejo de orgulho para eles, e é uma mudança interessante. Do ponto de vista do feijão, ele começou a ser apontado como o alimento do futuro por causa também dessa questão que eu coloquei para vocês, porque há uma diversidade bastante grande. Eu vou mostrar algumas das variedades que tem, e existem, né, nos pulses, que vem do latim pulse, né, uma sopa grossa, existem os primos do feijão, né, a lentilha, ervilha e o grão de bico. E dentro dos feijões, eu já escutei tudo quanto é número sobre a questão de quantas variedades diferentes de feijões existem e estão à disposição da população. Vão de 100 a 4.000, como a gente já escutou outros números. E quanto mais eu convivo nessa área, que estou aí há uns 30 anos e viajo pelo mundo, é, é muito frequente a gente ser surpreendido, de repente, por um feijão diferente. Superalimento, eu acredito que ele fique mais, caiba mais para o feijão, porque ele é um alimento que estava lá nos primórdios dos seres humanos, está aqui hoje, né? E tudo leva a acreditar que ele vai estar presente no futuro por muitas gerações da humanidade. É apontado o ano de 2050 como um ano crítico, por volta de 2050 chega-se a 10 bilhões de seres humanos, e o feijão está colocado como um dos alimentos que vai ser necessário, né, manter as pessoas alimentadas e nutridas. Muito bem, o que vem acontecendo com o consumo? Até alguns anos, né, lá por volta de 2015, 2016, nós tínhamos aí uma diminuição de consumo em vários países, inclusive em países como os Estados Unidos. Não é do conhecimento de todo mundo, mas os Estados Unidos, toda aquela região do oeste americano, né, foi conquistada com muito feijão. Feijão sempre estava, né, assim como aqui no Brasil, os bandeirantes sempre tinham feijões ao entrar e fazer as rotas aí para dentro do país, lá também utilizavam muito. E depois foi diminuindo o consumo. Por volta de 2017, houve uma inversão. Da onde veio essa inversão? Uma ação que acabou sendo validada como parte de um movimento de marketing, mas, na verdade, a ação foi baseada na percepção de que o americano, as crianças americanas precisavam voltar a consumir esse alimento por conta daquilo que a gente conhece, ganho de peso e todos os ônus que vêm atrelados aí a uma má alimentação. Então, a Michelle Obama, no primeiro mandato do Barack Obama, foi às escolas e participou da divulgação da importância dos pulses, né? Então, os feijões incluídos ali, grão de bico, lentilha, ervilha e feijões, e a gente viu uma retomada. O que é interessante, eu tenho um amigo que mora em Denver, e ele é americano, né? E eu estava conversando com ele algum tempo atrás, e Denver, lá no Colorado, não é um local com muitos latinos, pelo menos, segundo ele, tem menos latinos que outras regiões dos Estados Unidos. E lá aumentou o consumo de feijão. E ele me dizia que quando vai até um Tex-Mex ou um restaurante mexicano, que é o que existe lá,
o que ele vê é cheio de americano consumindo feijão também. Isso foi acelerado durante a pandemia, né? Foi um dos poucos produtos que houve ruptura nas gôndolas, né? Simplesmente as pessoas, quando ali por volta de fevereiro ou março de 2020, vamos para casa e vamos fechar a porta, algo que todo mundo tinha na memória, eles consomem muito enlatado, era que o feijão sustentava, era um alimento que sustentava e eles poderiam ter, com um certo estoque, uma autonomia, né, maior por algum tempo. Na Europa, vem aumentando o consumo de feijão integral e menos processado. Numa conversa, numa feira internacional na Alemanha, eu conheci um empacotador que ele era a segunda geração e agora está indo para a terceira geração, o filho dele que está assumindo os negócios na Espanha. E aí eu comentei com ele porque ele não é um enlatador, é uma coisa rara na Europa. Você ter ali alguém que compre o feijão, comercialize ele no varejo e não seja enlatado. E ele comentou comigo que durante os anos que o pai dele, né, teve à frente da indústria deles, eles tinham um consumo muito interessante. No período que ele assumiu, eles foram vendo a diminuição do consumo de feijão empacotado, como a gente tem, né, normal aqui no Brasil. E aí, para minha surpresa, ele disse que nos últimos 5, 6 anos começou a reverter e hoje eles percebem a mesma demanda que tinha na época do pai dele. Então, existem alguns estudos que mostram, né, que você tem, em algumas situações, ciclos, né? E você volta, às vezes, né? Houve um período em que processado era sinônimo de saudável, né? Você tinha certeza que uma empresa assinou embaixo daquilo, né? Então, o processo, a princípio, respeitava protocolos, então era mais saudável. Mas o passar do tempo, a observação da saúde, né, da nutrição do ser humano, a possibilidade de ficar mais sensível aí a doenças, diminuição de resistência, etc., fez com que, tem feito com que muitas pessoas voltem, né, a cozinhar. De novo, a pandemia potencializou isso, né? A gente ainda não tem certeza, pelo menos não é do meu conhecimento, deve ter estudos já mostrando isso. É claro que desse evento que houve, isso vai ficar um recall lá, uma lembrança nas pessoas, né, de que é interessante manter uma alimentação melhor. Mas certamente não vai ser no volume que foi logo ali na pandemia e logo depois. Um outro movimento que tem muito a ver com o nosso setor e que estava sendo despercebido por nós da área é o movimento mundial vegano e o movimento nacional, um movimento brasileiro em torno do veganismo e do vegetarianismo. Por que que ele é importante? Porque há 10 anos, talvez 15 anos, né, a gente conhecia, sabia de pessoas que eram veganas ou vegetarianas. Mas ele está ficando cada vez mais normal você encontrar uma família que tem um filho, tem uma pessoa da família que é vegana, é vegetariana, e já não é um drama isso de como essa pessoa vai se alimentar. Existe uma disponibilidade muito grande de informações na internet, existem restaurantes totalmente voltados para os veganos, vegetarianos. Até um comentário de um dono de um restaurante que adotou agora um cardápio paralelo, né, vegano. Ele disse que um vegano leva para o restaurante um, dois ou três, né, companheiros, né, para consumir, e ele acaba determinando qual é o restaurante. E o contrário não acontece. Não tem como você levar numa churrascaria 3 veganos, a não ser que sejam muito teu amigo, né? E eles vão ficar observando você consumir, vão ter ali uma salada, alguma coisa assim. Mas para alguns a própria exposição a um espeto, alguma coisa assim, já não se sentem confortáveis. Então, para quantificar o movimento mundial, o movimento brasileiro,
Nós tomamos um número feito numa pesquisa em 2018, final de 2018, pelo então Ibope, e eles levantaram que existia cerca de 30 milhões, era 29 milhões e pouquinho, 30 milhões de brasileiros que eram e se diziam veganos e vegetarianos. Naquela oportunidade ainda não era muito comum nós ouvirmos falar dos flexitarianos, né? Aqueles que fazem questão de não comprar qualquer tipo de maquiagem, enfim, outros objetos que não sejam alimentícios, fazem questão de não comprar se tiver qualquer vinculação com animais, testem em animais, etc. E esses flexitarianos, eles acabam adotando algumas práticas do veganismo, do vegetarianismo. Eu diria que o flexitariano ele é um potencial vegetariano, né? E cada vegetariano é um potencial vegano, né? Em algum momento. E os vegetarianos, os flexitarianos, têm aí um consumo importante de alimentos, de proteínas vegetais. Quando perguntei para uma diretora da Sociedade Vegetariana Brasileira, numa palestra, né, perguntei, tá, resumindo, o que é o feijão para vocês? E ela disse, ó, o feijão é o rei, feijão é tudo. Bom, 30 milhões, eu comentei com vocês, de brasileiros afirmavam em 2018. Hoje eles devem ser 35 ou 40 milhões, eles estão crescendo muito rápido. Então, nós tomamos esse número de 30 milhões e multiplicamos. É um consenso que um vegetariano, um vegano, consome o dobro de feijão do que um onívoro. Então, o dobro seria alguma coisa ao redor de 20 quilos. 20 quilos por 30 milhões, você tem 600 mil toneladas. Ou seja, os veganos, vegetarianos não podem mais ser ignorados pela nossa indústria, pelos produtores, porque eles são responsáveis por 20% do consumo nacional de feijão. Então, eles vêm ganhando um espaço bastante grande. Quais são os desafios que a gente vê? A diminuição diária. Então, a diminuição diária ela vem ocorrendo nos últimos anos, até porque a soja e o milho estiveram com preços em alta. Continuam com preços altos, mas deram um susto no setor produtivo, porque, de repente, eles sentiram que o céu não era o limite e houve aí um incremento de custos muito importante logo depois da pandemia, e os preços de soja e milho subiram e depois começaram a voltar, mas os preços dos insumos continuaram bastante elevados. Então, isso tem sido um desafio. De um lado, você tem uma área maior de soja e milho, de outro lado, você tem agora, provavelmente, nós nos próximos 2 anos devemos aí encontrar um meio termo, né, entre a soja e o milho e as demandas pelos feijões. Mas, a princípio, soja e milho mais caros significam feijão mais caro. Bom, o feijão virou matéria-prima. Como assim? Olha só isso que tem aqui. Isso aí não era muito normal até alguns anos atrás. Hoje você já encontra bastante no Brasil. Isso aí começou um movimento principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, que é a utilização de proteínas vegetais que vêm dos feijões em alimentos, em snacks, enfim, ultraprocessados, né? E o Plant Protein tinha, na época que eu compilei esses dados aqui, cerca de 3 mil produtos à base de pulses ou feijões especificamente. Hoje isso ultrapassou, tenho a impressão que não há nem como você hoje avaliar, e já chegou no Brasil isso, nós já temos aqui carne vegetal, né? Entre aspas, carne vegetal, né? É uma tira vegetal, que tem uma similaridade com cortes bovinos, por exemplo, ou mesmo de peixe, enfim, a textura é muito parecida, né? E a palatabilidade muito interessante, muito parecida. O que é curioso, tá? Esse movimento do plant-based, ou do plant protein, ele não necessariamente está sendo bancado ou está sendo ou tem a sua base nos veganos e vegetarianos. O vegano e o vegetariano, ele não se preocupa muito com a história, ele já deixou a carne, ele não tem muita preocupação. Mas o flexitariano, que gosta dessas carnes vegetais.
E eles gostam de uma alimentação mais natural, o menos industrializada possível. Então, são os flexitarianos ou os onívoros mesmo que, isso aqui tem feijão, deve fazer bem para a saúde. E a tendência para os próximos anos é isso aumentar muito. A gente já tem carne vegetal sendo fabricada no Brasil por duas empresas. A semana passada fui contatado por uma empresa alemã que se estabeleceu no Brasil com o maquinário para extrair e concentrar a proteína do feijão. Então, nós já temos aí bons motivos para acreditar que em breve o feijão não vai ser só quilos por hectare, mas sim quilos de proteína por hectare. Qual é o percentual de proteína que sai naquele feijão? E isso não era objeto de avaliação ou de mensuração de valor até poucos anos atrás, e eu acho que isso vai se tornar normal como é na soja. Na soja, quando você vai comercializar, é normal eles verificarem a quantidade de óleo e a quantidade de proteína. Aqui são algumas das alternativas que já vêm chegando no Brasil, mas hoje são muitas, né? Mas eu acho interessante essa da Urbano, porque a Urbano começou a fazer um arroz e feijão preto e fez um macarrão de arroz e feijão. Então, quando há necessidade, né, ou há uma certa dificuldade com uma criança, né, porque eventualmente elas gostam da massa ou têm assim uma atratividade pela massa, é uma alternativa, né? Você vai estar dando arroz e feijão, né, sem glúten, não tem trigo, nesse alimento. E é crescente também, é muito interessante como esse mercado vem crescendo bastante. E ele cresce com um nível de marketing que vocês podem avaliar, né? Algumas empresas são um pouco mais agressivas, outras menos, mas estão longe de ter aí um protagonismo que você vê, por exemplo, em cadeias de fast food ou algo assim, né? É um outro nível de comunicação. Acelerando mudanças, eu comentei a respeito do coronavírus, né, que acelerou essas mudanças e por que que ele vem acelerando. E desde que houve a pandemia, o consumo aumentou, eu diria que de 20 a 25% que aumentou no mundo, ele voltou e, comparando antes da pandemia, depois da pandemia, nós devemos ter aí alguma coisa ao redor de 15% acima do que era antes da pandemia. Então, há uma associação mundo afora entre pulses, né? Daí entram os feijões juntos, e, e a boa saúde, né? A importância de estar bem nutrido. Veganos e vegetarianos que eu comentei, mais os 2 milhões de celíacos, né? Os 29 milhões que havia lá no passado, cerca de 30, depois hoje uma quantidade bem maior, né? Meio ambiente. Aqui nós temos aí um material que foi distribuído pelo mundo, mostrando todos os atributos dos pulses e dos feijões no que diz respeito às mudanças climáticas e o impacto positivo nas mudanças climáticas na produção de pulses e de feijões. Então, é muito interessante a forma como foi abordado pelo mundo todo, né? A questão que hoje é bastante patente e todas as pessoas já estão preocupadas com isso, né? Mas as pegadas de carbono, né? Realmente o feijão é quase neutro, né? A pegada de carbono que ele deixa. Então tem esse argumento interessante, né? O que é o medo no mundo, né? E essa aqui é um dos motivos, né? Por que causa tanta preocupação pelo mundo. É óbvio que tem que causar preocupação pela questão humanitária, né? A falta de alimentos. Mas a falta de alimentos faz com que hajam sérios desequilíbrios sociais. Então é por isso que nós temos, por exemplo, a China, em final do ano passado, pediu um acordo fitossanitário para o Brasil para importar feijões do Brasil.
todos os feijões. Então, partiu da China. Por que que a China pediu? Porque mesmo regimes que têm um controle maior sobre fluxos da população, enfim, todas as formas, e principalmente um regime e um país como a China, que tem na memória, é, é muito recente para a história de um país, né? No final dos anos 50, morreu muita gente na China de fome. Então, você não segura uma população com fome. E seria uma complicação muito grande no mundo se países como Índia e China tivessem uma migração mais importante do que já tem. Então, nós lembramos aqui na América Central o caso da Venezuela, por exemplo, que quando foi que começou o movimento, o grande movimento de migração? Quando acabou o alimento. Quando os alimentos ficaram caros ou raros, né? Aí sim as pessoas começaram numa. Porque às vezes você tem o alimento, mas não tem condições de comprar esse alimento, né? Você não tem trabalho, ou você não tem uma remuneração que permita você alimentar uma família. Então, isso traz sérios problemas sociais, sérios problemas. Um grande exemplo é a migração de países árabes para a Europa, né? Mudou o perfil da França, trouxe um impacto muito grande com a cultura que trouxeram, né? Então, os países estão atentos mais por isso do que por uma questão humanitária, né? Essas migrações apavoram, né, as lideranças mundiais de que isso ocorra. E o Brasil tem o grande privilégio de, até agora, né, dentro das mudanças climáticas, ainda consegue ter uma grande produção de alimentos, entre eles os feijões. O que nós temos defendido nos feijões? A diversificação. E aqui entra um grande desafio que nós temos enfrentado e que já tem sido objeto de várias conversas, né, com especialistas do marketing, que se há uma diminuição de consumo de feijões no Brasil, nós entendemos que diminuiu primeiro a oferta de feijão. Então, a produção per capita de feijão no Brasil diminuiu e, consequentemente, via preço mais alto, você diminui o consumo da população. E isso não precisa ser assim. Nós podemos e estamos defendendo, inclusive nesse fórum que eu comentei com vocês, nós vamos lançar um documento, vocês vão ver na imprensa, que se chama Movimento Pró-Feijão. O que é o Movimento Pró-Feijão? Uma série de verticais que foram identificadas ao longo do tempo, foram objeto de muita discussão e unanimidade no final, lá em 2012, na Agenda Estratégica do Feijão, depois em 2018, com o Plano Nacional do Feijão, e agora nós fizemos uma mudança, agregamos ali o que tem hoje de mudanças que aconteceram, algumas delas ligadas a meio ambiente, a exigências de ESG, enfim. E estamos lançando aqui um plano, um movimento pró-feijão, e vamos propor que o ano de 2024 seja o ano do feijão do Brasil. Por quê? Porque nós temos algumas eu diria que alguns direcionamentos aí assim que vão fazer bem para a cadeia produtiva. Eu tenho dito que é como se fosse um quebra-cabeça em que você tem todas as peças sobre uma mesa, um quebra-cabeça de 1.000 peças, né? Mas todas as peças estão sobre a mesa para que a gente possa criar algo no feijão mais consistente. Existem várias iniciativas. O governo atual tem uma preocupação social muito grande. Nos primeiros meses de governo, ele pegou inflação e inflação, o feijão entre os vilões da inflação. E a nossa sugestão tem sido de que a saída está na diversificação dos feijões. Tá? Então, se você quer aumentar o consumo, você disponibilizar mais feijões, diferentes feijões para a população. Aqui tem alguns dos feijões que nós temos, mas vocês vejam que o volume de feijão carioca é 66% do total. Então, qual é o problema de você depender do feijão carioca? Ele não tem mercado mundial.
O feijão carioca é um feijão que foi melhorado, né? O feijão não é inventado e não é geneticamente modificado. Então, eles encontram um determinado grão e acabam descobrindo características naquela mutação, eventualmente, que são positivas e foram trabalhando nele. Ele se prestou muito a esse trabalho dos cientistas, né? Se adaptou bem, concentraram esse trabalho no feijão carioca, foi ótimo, porque o final da década de 70, o Brasil teve um problema tão sério de abastecimento que já vinha se acumulando desde o início da década de 60. Se a gente procurar minuciosamente ali na história do Brasil, a época da Revolução de 63 e 64 teve um dos componentes da insatisfação da população com o preço dos alimentos, que dispararam, e o pouco feijão disponível. Né? Houve, inclusive, tem registros da época, né, de que começou algumas discussões e começou atritos mais pesados, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, por causa do preço do feijão preto. Então, depois, final da década de 60, início dos anos 70, já tinha um pouco de soja e houve uma recomendação na época que se misturasse um percentual de soja no feijão para que pudesse atender a necessidade nutricional, né? Porque o feijão estava caro, tinha pouco, e aí foi acelerado esse processo, foi melhorado principalmente no começo pelo Instituto Agronômico de Campinas, né, que é famosíssimo aí, muitas cadeias produtivas, e desenvolveram esse feijão. O caupi é um feijão que veio junto com os migrantes africanos. O feijão preto veio da Europa, feijão rajado, vermelho também. A lúbia nós trazemos da Argentina. Até esse ano ainda nós vamos importar feijão preto da Argentina, podemos produzir mais aqui, mas a ideia é incentivar, e principalmente esses que estão em destaque verde ali, eles são feijões que têm um grande volume de negociação pelo mundo afora. Né? Nós poderíamos incluir alguns calpis também, então são grandes mercados que tem lá fora. Se tem grande mercado lá fora, a diversificação faz sentido aqui no Brasil, por quê? Se eu diminuo a disponibilidade ou mantenho a disponibilidade do feijão carioca nos níveis que a gente tem hoje, e a gente começa a disponibilizar para a população esses outros feijões, né? Hoje você vai no supermercado, ele é caro. É caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. Você tem mercado municipal, né? Mas são caros. Então, nós estamos buscando aí chamar experts de todo lado para a gente buscar disponibilizar mais esses feijões, porque se eles tiverem excedentes, podem ser exportados. Então, aí você depende menos da ação do governo, a ação que seria comprar, fazer estoques reguladores, isso é difícil num produto como o feijão. Pode funcionar um pouco mais em milho, em trigo, mas no feijão é complicado por causa da deterioração visual dele, né? Ele vai envelhecendo, então é desafiador. E a gente poderia trabalhar com esse mercado mundial que existe, trabalhando em cima dessas cultivares, dessas variedades. Quando a gente começou esse processo em 2005, de começar a identificar que isso poderia acontecer no Brasil, nós não tínhamos sementes desses feijões rajados, vermelhos ou plenamente adaptados como o carioca. E hoje já tem. Esse aqui é o feijão carioca, para quem não conhece, ou para quem não consegue identificar o nome, ligar o nome à pessoa, né? Esse é o feijão carioca e foi melhorado ali no IAC e vem sendo objeto de trabalho de vários melhoristas, de vários cientistas da Embrapa, do IDR, enfim, de todo lado. Esse aqui é o feijão calpi. Esse feijão abriu a porta do mercado mundial em 2000, até 2010 o Brasil raramente exportava algum feijão. E aí esse feijão foi desenvolvido pela Embrapa Meio Norte, lá de Teresina, no Piauí, e é um feijão lá fora do Brasil chamado de brauai, né? Ele tem um olho marrom. E é um feijão de ciclo curto, muito interessante do ponto de vista de produção versus investimento. Ele é um feijão que não requer grandes investimentos e ele tem ainda uma resiliência muito grande com a questão de clima. Ele é muito resistente, muito
fugiu o termo agora, mas ele é um feijão que tem uma facilidade de produção no Brasil e é muito a parte proteica, né, nutricional dele é muito boa e é um dos feijões mais consumidos no mundo, esses feijões chamados vignas, que entre os fradinhos, calpis, né, ele entra nessa família aí. Esse aqui é um feijão no Brasil chamado de tigre, no México e nos Estados Unidos ele se chama pinto beans, né, porque ele tem essas pintas, né? É, há um problema, a gente veio trabalhando e desenvolvendo esse feijão com o IAC, e agora aquilo que se previa começou a acontecer. O problema climático no México está pegando muito pesado, a safra mexicana foi um desastre esse ano, a dos Estados Unidos não foi tão boa, mas está sendo muito pressionado os preços lá, estão vendendo muito para o México. A China saiu do mercado, tanto que ela quer importar do Brasil. Ela é importadora de feijões hoje, ela era fornecedora de feijões. Cuba vai atrás não só desse, mas principalmente de feijão preto. Venezuela, Costa Rica, é... faltou um, não é Nicarágua, República Dominicana, alguma coisa, Colômbia, né? São países que acabam importando um pouco desse feijão também. E agora nós temos essa cultivar aqui no Brasil também. Esse é o Dark Red Kidney, ou feijão vermelho grande. É, é, ele tem aí um mercado muito interessante na Europa, mas no Brasil também, principalmente na região sul, se consome esse feijão. Ele é muito saboroso, né? Então, ele é um vermelho grande. Ele não tem aquela característica de ser do tamanho do carioca. Eu diria que ele dá 2, 3 grãos do feijão carioca. E é chamado de kidney, oficialmente o nome dele é esse, né? Dark Red Kidney, porque ele tem esse formato riniforme, né? Ele faz lembrar um rim, a maior parte dos grãos. Aqui nós temos outro que também acaba sendo um kidney. Esse é um feijão rajado, fora do Brasil é o light speckled. É um feijão muito consumido na Índia, é consumido em grandes volumes na Índia, e é consumido em vários países, daí em quantidades menores. Mas, como a China está diminuindo a produção também, está plantando mais soja para fazer proteína, né, animal, esse feijão começa a ser importado também pela China, né? Então, eu acredito que tão logo nós tenhamos aí o acordo fitossanitário, até os primeiros 6 meses do ano que vem, esse feijão vai ser um dos feijões bem exportados pelo Brasil. Aqui está ruim essa imagem, mas é o grão de bico. A gente está começando a produzir grão de bico no Brasil. Ainda somos importadores de grão de bico. Todo grão de bico que tem no Brasil, eu diria que 95% é importado, né? E isso vai começar, está começando a mudar, né? Existe a produção no Brasil e foi um longo trabalho da Embrapa para aclimatar essas sementes que vieram lá de uma região que foi destruída depois, a região de Sarajevo, né? Quem acompanhou os noticiários de 6, 7 anos atrás lembra foi destruída Sarajevo lá se não me engano é Líbia ou Síria, um dos dois. Esse parece ser aquele que eu mostrei agora há pouco, mas ele é mais arredondado, é cranberry, consumido na França, consumido na Itália, o borlote italiano, né? Então, é um feijão que também tem um sabor muito especial, suave, levemente adocicado, mas ele cai bem com os temperos normais, tradicionais, por exemplo, do Brasil. Aqui é a repetição daquele outro, mas é um pouco maior. A lúbia é o feijão branco aí da dobradinha, né? É um feijão que até hoje ele vem da Argentina, praticamente 100% vem da Argentina, e ele foi apresentado, lançado no mercado nacional com semente nacional o ano passado. Então, vários feijões terminaram um processo que leva 8 a 12 anos entre você dizer, eu quero produzir feijão alúbia no Brasil e finalmente você ter essa cultivar com viabilidade econômica, né? Às vezes dá, mas quando você vai olhar fica mais caro importar do que produzir. Desculpa, mais caro produzir do que importar, né? Aqui é uma outra visão daqueles feijões calpis. Mung beans. Esse feijão tem uma história muito interessante. Ele é um dos feijões mais consumidos no mundo, tanto na cultura chinesa e do Extremo Oriente. Ele entra lá
como tanto para fazer uma espécie de um suco, eles cozinham ele como se fosse fazer um chá, e na sabedoria chinesa ele é um calmante interno para dias muito quentes, levemente adocicado. E ele pode ser utilizado para fazer o moyashi, 100% do feijão que faz o broto de feijão é feito com esse feijão. Nós importávamos esse feijão até 2010, 11, e aí o Brasil começou um movimento de plantar aquilo que vinha importado lá de fora, e agora nós temos também cultivares, e já é um produto que está entre os feijões que nós mais exportamos. Eu acredito que dentro de uma diversificação e de uma busca de estimular um aumento de consumo no Brasil, esse feijão provavelmente vai cair muito no gosto do brasileiro, principalmente pela facilidade que tem de você fazer os brotos em casa, né? Então, o YouTube está cheio de dicas de como produzir a salada, né? Ali a partir do moyashi, a partir do broto de feijão, e é esse feijão que cresce muito rápido. Para vocês terem uma ideia, entre você colocar uma semente dessa na terra e você colher o resultado, são 60 dias, 65 dias. Isso é muito rápido quando compara com outros feijões, que é de 90 a 100 dias, né? Esse é o azuki. Na verdade, ele é um feijão muito consumido no Japão e algumas outras culturas, mas o volume de demanda dele pelo mundo é um volume muito menor do que o feijão Mung, que tem aí cerca de 2 milhões de toneladas, né? É um produto de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, o Mung, e esse é um feijão que tem um volume bem menor, mais um mercado que valoriza muito um feijão rastreado ou um feijão com origem. Bom, mercado nacional, o que eu poderia comentar mais a respeito do mercado nacional é a ideia que nós estamos trazendo novamente de uma maneira mais estruturada através do movimento pró-feijão, é justamente dessa diversificação. A gente quer que chegue o melhor feijão e o feijão diversificado nas escolas, que as crianças tenham acesso não só a ter aquela ligação emocional, né, afetiva que existe entre o brasileiro e o feijão. É um dos momentos em que essa relação afetiva começa, é lá na escola, quando faz o, o feijãozinho, né, brotar lá no algodão. E a ideia é que a gente possa fazer isso através das crianças, mas também através de influenciadores. A gente vem procurando entender como que isso pode ser feito e que resulte num aumento de consumo ao final, né? Uma consciência maior da necessidade de consumir. Existe, apesar de que você entra no Google e encontra milhares de citações de quão bom para a saúde é, mas ainda há muitas pessoas que ligam o feijão a ganho de peso, né? O que não é verdade. Outros têm existe todo tipo de resistência. Existem pessoas que têm medo da panela de pressão. Existe uma quantidade de brasileiros morando sozinhos ou casais sem filhos, né? Então não tem o hábito de fazer comida em casa, né? Então há aí um espaço para ser trabalhado no mercado nacional. O mercado nacional é de cerca de 3 milhões de toneladas, né? E o feijão está entre o 14º e 15º maior valor bruto de produção, né? Então, é uma cultura importante para nós. Nós encaramos o feijão como uma causa social, porque você fixa o homem no campo. Colher feijão é algo que mantém uma família, mesmo de uma área pequena. É possível manter, é possível sustentar, tanto do ponto de vista da alimentação direta dele ali, quanto da possibilidade de fazer escambo, troca ou mesmo a venda, né, de pequenas quantidades. O produtor pode fazer isso. E aí, hoje, o produtor pequeno, o produtor chamado familiar,
ele não é mais o grande responsável pela produção nacional. Hoje, 80% do feijão, do volume de feijão, é produzido por produtores de maior porte, médio e grandes produtores, porque o investimento é bastante alto, né, e principalmente porque hoje 30%, 32% do feijão, como eu comentei, depende da irrigação. Então, o produtor menor ele tem que estar numa região que tenha um clima razoavelmente previsível, né? E não é exatamente o que a gente tem visto. Impactos como, por exemplo, dessa onda de calor que a gente ouviu falar ontem e hoje, uma onda de calor muito forte, já vai atrasar o plantio de feijão que seria colhido lá em dezembro, janeiro, de algumas variedades que são mais longas. Então, vejam como é sensível, né? No Rio Grande do Sul, as secas impediam que a cultura se desenvolvesse até o ano passado, agora com essa quantidade de água que está caindo lá, não estão conseguindo plantar essa próxima safra. Então, mais do que nunca, a gente precisa da irrigação, precisa das áreas de cerrado, claro, com o cuidado sempre de preservar o meio ambiente. Eu procurei passar assim uma ideia para vocês do que é, né? Nós estamos constantemente estudando esse mercado. Ele é um mercado que tem muitas peculiaridades. É apaixonante quando você percebe as possibilidades que existem nele, tanto para quem se dedica à ciência, né, os agrônomos e vão por essa linha, quanto produtores. Ele tem uma característica de apaixonar. Eu não lembro de ter encontrado alguém que tivesse me dito na vida, eu sou um apaixonado por plantar milho, ou eu sou um apaixonado por plantar soja, né? Agora, eu sou um apaixonado por café, né, professora? Isso tem, né? E também apaixonados pelo feijão tem muito, né? Tanto que alguns comentam até essa resiliência deles e continuar plantando mesmo com tantos desafios, porque é uma paixão, né, esse setor. E nós temos aí um desafio bastante grande, né, pela frente, que é a necessidade, por conta não somente da questão econômica, né, mas pela questão da saúde da população. O Ministério da Saúde hoje defende que o brasileiro precisa consumir mais feijão, porque consumindo mais feijão, consome menos outros alimentos, ele fica nutrido e, consequentemente, não vai desenvolver todos os problemas de saúde que são comuns, né, ao uso aí de fast food ou de uma alimentação mais pobre do ponto de vista nutricional. Eu acho que eram esses os tópicos assim principais, né? E eu fico à disposição de vocês de entender um pouquinho. Todo mundo consome feijão aí? Marcelo, você não quer fazer isso, perfeito, aí a gente está excelente. Deixa eu só pausar aqui a sua gravação e a gente.